Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse podcast do projeto Oncopoint MSD. Meu nome é Fabiana Macchidice, sou médica mastologista e líder do Centro de Referência da Mama do AC Camargo Cancer Center. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Alessandra Morelli, que é médica oncologista clínica, CEO e cofundadora da TUMI Global. Tudo bem com você? Tudo, Fabiana. É um prazer imenso dividir esse espaço aqui contigo e conversar sobre esse tema tão relevante. Super importante, porque na verdade o que a gente vai fazer aqui hoje é discutir sobre algo importante e necessário para a nossa prática clínica, né, Alessandra? Que Uhum. é falar um pouco sobre a jornada da paciente. Mas para esse videocast, na verdade, a gente vai dar um foco um pouquinho diferente do convencional, tá? A gente Uhum. vai trazer uma discussão dessa jornada da paciente, mas com uma visão mais humanizada do tratamento. E a gente vai abordar pontos como saúde, segurança psicológica, autonomia, sexualidade e a fertilidade das nossas pacientes. E para começar, então, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre aquela primeira fase, a fase Aham. do diagnóstico. E como a gente sabe que é difícil, né, Sim, essa fase de sim. diagnóstico. Então, logo depois do tratamento, né, aliás, desculpe, logo depois do diagnóstico, a gente sabe que a vida da paciente ela vira de ponta cabeça, né? Então, Uhum. ela sofre uma série de mudanças extremamente importantes na rotina, no estilo de vida. Ela se questiona muito, inclusive, a respeito de se tudo que ela está fazendo estava certo ou não, né? E pensando nisso, pensando nesse momento do diagnóstico, como é que você, né, e a sua equipe multidisciplinar Uhum. pensa ou se organiza para fazer o endereçamento, ou seja, para encaminhar essa paciente para todos os times multi que a gente tem à disposição? Nutrição, assistência social, psicologia, como é que é isso para você? Eu acho que é um dos momentos mais críticos nessa jornada do paciente, porque nós sabemos que quando a paciente ela tem um diagnóstico de um câncer, na verdade, qualquer paciente que recebe o diagnóstico, nós já sabemos que 30% dos pacientes entram num estado de choque emocional. Ou seja, como a maioria das pacientes nos refere, eu fiquei sem chão, não é? Eu perdi o meu rumo. Então, esse é o momento crítico em que a gente precisa pegar realmente na mão da paciente e começar as orientações básicas dos primeiros passos do tratamento. Geralmente na nossa equipe, essa primeira conversa, ela é feita, no caso do diagnóstico de câncer de mama, pela equipe da mastologia. Então, o mastologista, que geralmente faz o diagnóstico, não é? Tu sabe bem Sim. como é isso, Aham. acaba passando o diagnóstico e aí estabelecendo os primeiros passos, ou seja, vamos para a cirurgia, vamos para uma químio, e aí, quando essa paciente vem para a gente, nós começamos a primeira conversa do cenário em que ela se encontra, explicando. Então, tem um processo de educação, de uma conversa com muita tranquilidade, que precisa ter uma linguagem de fácil acesso para o paciente. E aí, nós vamos, conforme os passos seguintes, nós vamos passando as orientações dessa jornada inicial. E aí, encaminhando para a equipe de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, não é? Dependendo da cirurgia e tudo mais. Perfeito, acho que isso que você falou é bem isso, né. Eu É, como a mastologista, então, aqui é. recebe as pacientes, muitas vezes naquele começo do diagnóstico, a gente percebe que a hora que você fala a palavra câncer, de repente, parece que tudo, A- apaga. É isso. E eu tenho a impressão de que parece aquele desenho, sabe o desenho do Calvin? Sim, Que fica aquele on. Você sim. fala, mas o que a pessoa ouve, o que a paciente ouve, é só esse on. Então acho que por isso que é É, tão importante também uma rede de apoio, né, sim, Alessandra? Sempre que a gente pode pedir para que essa paciente venha acompanhada de sim. alguém que possa ouvir junto com ela, isso é super interessante. Mas, só assim, um questionamento, eu entendi que realmente você costuma também, passar essa paciente para uma psicóloga ou para uma nutricionista depois, mas você tem encaminhado, né, Uhum, vocês costumam, nos seus uhum. serviços, vocês costumam encaminhar todas as pacientes ou vocês checam quem é que de fato precisa ou pede? Como é que é esse encaminhamento? De todas É, as pacientes? É só de algumas? Como funciona? bom, nós sempre oferecemos o apoio, mas existe uma variabilidade entre pacientes que é bem importante de entender.
Por exemplo, tem algumas pacientes que já têm o seu psiquiatra, já tem o seu psicólogo, então, nesses casos, geralmente a gente entra em contato com essa pessoa para alinhar uma abordagem em conjunto. Tem pacientes que, às vezes, elas chegam medicadas, usando um antidepressivo, mas foi o clínico que prescreveu. Há 3 anos atrás, e ela segue usando aquela medicação, então a gente oferece uma reavaliação. Geralmente, a primeira conversa é com a equipe de psicologia. Nós temos uma psicóloga especializada em oncologia que faz esse primeiro contato. E quando a psicóloga identifica a necessidade daquela paciente ser medicada, aí ela encaminha para a equipe de psiquiatria. E aí a gente vai individualizando a abordagem. Perfeito. Exatamente assim que a gente também faz no AC Camargo. Boa. Existe o serviço, mas não adianta você oferecer para quem, primeiro, não se sente ou não está naquele Isso. momento de receber essa indicação, porque ainda existe muito tabu, né? Sim. Se ela vai me encaminhar para psicóloga porque ela acha que eu estou precisando ou que eu sou louca. E, infelizmente, Isso. existe ainda muito essa questão, né? Uhum. Então, a gente tenta chegar nesse momento, né? É. De colocar para a paciente que aquilo de fato é importante e vai ajudá-la, né? E sabe, Fábio, que a psicóloga às vezes nos fala nos rounds, quando a gente discute os casos, que tem pacientes que talvez aquele momento ela precise ser mais ativa no sentido da praticidade do tratamento. Ou seja, às vezes a paciente ela não tem condições de pensar sobre o que ela está vivendo. Tem que simplesmente ir. Então, ela né? tem que agir, ok, vamos agir. Sim. Depois que passa essa primeira fase e ela consegue acomodar essa situação, aí os sentimentos afloram e geralmente não é raro isso acontecer no final do tratamento inicial da quimioterapia, quando as coisas começam, principalmente da quimioterapia adjuvante, não é? Depois da cirurgia, em que começa um processo em que a gente vai afastando mais as consultas, a paciente precisa retomar sua vida, voltar ao trabalho, e aí esses sentimentos afloram e é o momento que ela precisa do apoio. Exatamente. A gente sente isso também. Já É. tive essa conversa com muitas pacientes, né? É. Naquele momento que às vezes ela mais precisa é quando toda essa rede de suporte médico, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermagem, tá todo mundo muito sempre presente. A hora que termina o tratamento, ela se sente sozinha, desamparada, né? E falando em esses outros times, né, tão importante quanto a psicologia, é a questão da nutrição, Alessandra. Como é que você tem visto isso dentro dessa jornada da paciente oncológica? Porque existe, claro, uma série de medicamentos que podem ser usados numa neoadjuvância, numa adjuvância, numa imunoterapia, que pode alterar essa questão nutricional da paciente. Sim. E a gente tem vivido uma Nossa. epidemia de obesidade, né? Aham. Que também impacta sobre o tratamento das pacientes. Como é que tem sido assim, esse encaminhamento para a nutrição? Como é que você tem visto isso? Então, a maioria das pacientes já na primeira consulta nos pergunta, não é? O que eu posso comer? O que eu fiz de errado? É comum isso, não é? O que eu comi que não deveria ter comido? Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar tranquilizar Tirar a a paciente, né? Tirar essa culpa. Não foi o açúcar, não foi o docinho do fim de semana. Então, tirar um pouquinho isso e oferecer também um apoio nutricional. Nós temos também uma equipe de nutricionistas dedicados a essa área e eu acho que tem várias fases também, não é? Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase de apoio. Por exemplo, se essa paciente vai para uma cirurgia, vai para químio, então tem essa primeira etapa em que geralmente os nutricionistas não forçam uma mudança radical de alimentação, porque já é muita coisa para aquela pessoa, não é? Muita coisa para gerenciar, né? Além de- Isso. Então, geralmente, no primeiro momento, a gente encaminha para uma avaliação inicial e aí também a individualização. Por exemplo, a gente tem pacientes que têm sobrepeso e a gente sabe que, eventualmente, vão ter mais dificuldade de lidar com a questão, por exemplo, do estímulo que o corticoide provoca em aquela avidez por doce, não é? Que muitas vezes as pacientes falam. Então, nesse aspecto, ou tem aquelas pacientes que perdem peso, não é? Que já são magrinhas, perdem massa muscular e precisam de um apoio nesse sentido. Então, isso é bem individualizado
E depois a gente tem a segunda etapa, que é a etapa em que a gente vai oferecer uma ajuda no sentido de uma educação de estilo de vida, sem radicalismos, mas Mas que com caminha junto, né? isso, Sim. isso, é E que vai nesse. servir para toda a vida depois, né? Isso, com Então essa que é a certeza. grande questão. E eu acho que dentro de tudo isso, né, essa personalização, de entender qual é o melhor momento que Uhum. uma determinada paciente precisa da psicoterapia ou da nutrição, de entender essa questão da rede de apoio, eu acho que tem um elemento que, pelo menos no AC Camargo, eu sou apaixonada e eu não fico sem, eu falo que podem me tirar o que for, mas não me tirem a navegação. Ah, Né, é, então, eu acho que hoje é, a gente descobriu que ter um navegador, né, ter alguém sim, navegando, apoiando, ajudando essa paciente é fundamental. Como é que você vê essa navegação hoje no sim. seu serviço ou no Brasil? Sim, eu acho que, o Brasil chegou um pouquinho tarde até, não é, nesse processo Sim, de estimular as instituições a terem as equipes de navegação. E é um tema que a gente vem discutindo muito. Eu acho que é importante, sim, oferecer para aquela paciente uma referência em que ela vai receber ajuda para os agendamentos diversos, não é, para toda a rotina que ela precisa, e também as checagens. Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda em alguma questão específica? Então, esse acolhimento que a instituição pode oferecer para a paciente, não só dentro do hospital, mas quando ela sai da instituição. Mas, por outro lado, eu vejo também muito essa palavra sendo usada de um jeito, como vou te dizer assim, Fábio, sem ter uma adequação prática, sim, porque está na moda, né? Então, navegação é uma coisa legal de fazer. sim, é, Então, eu acho que é bem importante que as equipes realmente tenham o conceito e a instituição tenha toda a estrutura de educação das equipes para a navegação como ela deve ser mesmo, né? sim, perfeito. E para ajudar em todos os focos, né? Ajudar Isso, o paciente, ajudar a minimizar os tempos, todas as isso, coisas que a gente sabe que são de fato importantes para o paciente. isso. Então vamos para um próximo assunto, né, e o nosso Uhum, próximo assunto, querendo ou não, é algo que também talvez o Brasil tenha chegado tarde, mas uhum, acho que temos conseguido, colocar mais, né, a uhum, opinião da paciente dentro dessa jornada da decisão, né. uhum. Então a gente tem que informar as nossas pacientes para que elas, de fato, possam, entender o que está acontecendo com elas. Então realmente dentro de todo esse processo terapêutico, quem importa de fato dentro da jornada da paciente é a paciente. Então o Ah, foco é ela, né, então é aham. ela que tem que tomar as suas decisões, mas claro, para você pedir para que ela ajude nessas decisões, ela precisa estar informada, né. Sim. Como é que você vê isso? E dentro dessa informação, a questão de direitos, né, das Uhum, pacientes, tem alguma coisa que você acha que é interessante, já que a gente está aqui uhum, num bate-papo, né, uhum, que sejam de fato faladas, tanto uhum, para SUS ou para um serviço privado, e uhum. vale a pena valorizar nessa. Ai, com certeza, né? Porque se a gente for pensar no contexto de uma mulher que tem um diagnóstico de câncer, geralmente essas mulheres elas estão ali na faixa etária entre 40, 50 anos, a grande maioria. A gente tem, obviamente, aquelas pacientes na faixa dos 70, que já estão num outro momento de vida, mas a grande maioria das mulheres são mulheres que estão produzindo, que estão trabalhando, que têm filhos pequenos, que têm uma jornada física, mental e emocional muito, muito forte. E, de repente, tem um câncer que a vida, opa, para tudo, que agora eu tenho que me cuidar. Então, muitas vezes a gente sabe que as pacientes ficam perdidas nisso. Eu já tive pacientes assim com dificuldade, por exemplo, de uma licença de trabalho, de uma dificuldade com o próprio a operadora de saúde. E nesse momento de caos, se a gente não oferece um apoio de alguém que possa ajudá-la, dizer não, olha, a solução é essa, enfim, dar um norte. De informar que existe, né, Isso, alguns direitos que ela pode ter para que não se sinta tão isso. desacolhida ou tão perdida assim como você está falando, É. né. E eu acho que aí nesse aspecto o apoio da equipe multiprofissional é fundamental. E, e aí, na nossa instituição, a gente tem um assistente social que nos ajuda nisso, mas eu acho que muitas vezes as pacientes ainda precisam
recorrer a equipes, por exemplo, a gente sabe que a saúde no Brasil já é super judicializada, mas muitas vezes eu pessoalmente recomendo, olha, procura um advogado de tua confiança que entenda dessa área trabalhista ou que entenda dessa área de operadora de saúde, para que ele te esclareça exatamente qual o melhor caminho, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento Sim. dessa área que é. E eu acho que uma coisa talvez que seja importante também a gente falar que 77% da nossa população é dependente do SUS. E Sim, às vezes tem algumas leis que são muito simples, né? sim. E que as mulheres não sabem. Então, uma lei, por exemplo, de que a partir dos 40 anos, apesar de existir uma sugestão, né, Uhum. governamental de que a mamografia deve ser feita a partir dos 50, de que a partir dos 40, se essa mulher quiser fazer a mamografia ou se ela sentir a Aham. necessidade, ela pode pedir para o seu ginecologista e ela pode fazer a mamografia, ela tem direito por lei. Ou a lei dos É. 30 dias, que dá a essa Sim. mulher o direito de, olha, a partir de um sintoma, você tem 30 dias para que você seja referenciada para um serviço onde tenha um mastologista para te examinar. Uhum. Ou a lei dos 60 dias, onde ela tem que ter o conhecimento de que a partir do diagnóstico, ela tem Uhum. que, em 60 dias, estar em tratamento, né? Nossa. Então, todas essas coisas, se a gente comunica a paciente, se a gente fala, É. se ela ouve falar, ela começa a se mobilizar e ela fala: "Puxa, tem alguma coisa que está errada", né, e ela Exato. pode ir atrás, ela pode conseguir melhores tratamentos a respeito disso. E uma É. das coisas que eu acho bem interessante é que as pacientes, elas buscam muito Google, tal, mas elas também buscam muito outras pacientes, né, Sim. redes de apoio entre outras próprias pacientes. Na sua percepção, né, quais são os benefícios de uma paciente ser parte de um grupo desse e se Uhum. você costuma sugerir, né, Com para essa certeza. paciente um grupo de apoio, por exemplo? Com certeza, porque, quando a paciente ela encontra outras mulheres que já passaram por essa situação, ou que estão passando por essa situação, isso a gente vivencia no nosso dia a dia com várias situações. Quando a gente vê que outro está no mesmo ambiente que a gente se sente mais pertencendo a um grupo. E esse processo de pertencimento é fundamental no apoio do paciente oncológico. Então, assim, as ONGs têm um papel incrível nisso, as associações de pacientes também. Eu já tive a oportunidade de atender uma paciente por telemedicina de um outro estado, porque uma ONG da nossa cidade me pediu ajuda no final de semana, que a paciente estava já assim chorando no telefone, perdida, falando em suicídio, e eles disseram: "Doutora, tu pode explicar para ela que ela sabe a situação em que ela está, assim, era uma senhora que ia fazer tratamento adjuvante, a doença era curativa, mas na imaginação dela, ela estava com a vida Acabou, perdida. perdeu, não dá mais, né? Então, assim, essa rede de apoio é fundamental. Sim. Não, perfeito. E dentro, claro, dessa rede de apoio, você ter médicos informados de todas as questões relacionadas à qualidade de vida são fundamentais. Então a gente vai para um próximo tópico aqui, Uhum. que é a qualidade de vida e o acompanhamento, né, dessa paciente. E quando a gente fala de qualidade de vida, muitas vezes vem à cabeça só aquelas questões de indicadores de medicamentos, né, medicamentosos. Então Uhum. náusea, vômito, perda de peso, tal, mas vai muito além disso, né? Uhum. O que eu percebo é que talvez o mastologista ele tem esse foco, esse olhar na cirurgia, Uhum. ponto, né? E se ele não tiver dentro de um grupo que de fato acompanhe a jornada da paciente, ou seja, sabendo que tem um outro profissional, né, e que passa o bastão Uhum. literalmente, né, aquela coisa assim de você saber e de acompanhar junto, às vezes fica uma coisa muito é só cirurgia ou é só um tratamento quimioterápico ou é só Sim. uma imunoterapia e hoje, principalmente, por exemplo, com as quimioterapias pré, né, pré-operatórias, então neoadjuvantes, Uhum. com as novas drogas, então como a imunoterapia, como é que tem sido essa interface, Uhum. Alessandra, com o mastologista, né? Então, Uhum. assim, de abordar a qualidade de vida Uhum. com o mastologista para que ele também preste atenção nesses momentos da paciente. Como é que tem sido essa rede aí, com Sim. tantas neoadjuvâncias sendo feita e com a imunoterapia principalmente sendo
colocada, né, no tratamento das pacientes. Eu faço uma analogia muito a um jogo de futebol, assim, onde a gente está passando a bola, tem momentos em que o mastologista lidera as orientações, tem momentos em que a gente lidera, tem momentos em que a gente precisa discutir qual a melhor abordagem. Então, assim, geralmente isso acontece com muita parceria entre as equipes e é um trabalho de fato conjunto, onde cada paciente que nós recebemos, já desde o primeiro momento, se define em grupo qual vai ser a jornada que a gente vai estabelecer para aquela paciente. E eu vou te dar um exemplo de uma outra paciente que eu atendi esses dias, que era uma paciente jovem, um diagnóstico de um câncer de mama que cresceu muito rápido, agressivo, uma lesão que precisava de quimioterapia neoadjuvante. A paciente não tem filhos, 34 anos, vem no consultório com aquela urgência de iniciar o tratamento e aí vem aquelas questões todas, né? Fertilidade, etc. E aí ela muito ansiosa em também ter todo esse cenário, ela já foi conversar com o radioterapeuta antes de tudo. Nossa, tá. E aí eu expliquei para ela e aí eu resolvi dividir a consulta em 2 etapas porque era muito assunto. Sim. Então, na primeira etapa, eu falei do diagnóstico, do tipo de câncer e do tratamento inicial. E aí eu já tinha deixado para a segunda consulta, que seria 2 dias depois, os exames que ela já me traria do estadiamento e iríamos conversar sobre fertilidade. Nesse meio tempo, ela já vai no radioterapeuta, o radioterapeuta me manda uma mensagem que ela tinha ido lá, e ele diz assim, olha, já recomendei a avaliação genética e já falamos da fertilidade. E ela não quer coletar óvulos. Então, é uma paciente que estava definida, sabia da urgência e decidiu com o parceiro dela que ela não queria coletar óvulos. Então, assim, tem coisas que às vezes são atropeladas, mas quando a gente está em grupo, todo mundo se sente seguro para de ajudar. até dar uma informação a mais, porque sabe que aquilo é relevante naquele momento, né? Porque é isso, existem algumas coisas que você vai usar como prevenção, né, de risco, outras que você vai manejar de acordo com o que for acontecendo, né? Então, às vezes, a pergunta vem no momento onde você fala, ai, teoricamente não era esse o melhor momento, mas se você também não dá uma resposta, fica difícil, né? Então, provavelmente com você não surgiu a pergunta, mas com o radioterapeuta surgiu. Então, o que interessa é isso, né? Que a gente faça essa verificação, né? E aí você colocou um ponto super importante, né? Então, assim, claro, durante o tratamento você vai tendo algumas orientações de manejo de prevenção, outras de solução, né? Quando realmente existe algum problema de manejo de tratamento desse evento adverso. Eu acho que muito vai por conta mesmo, né, do grupo da oncologia clínica, que é quem está mais diretamente ligado nesse momento da jornada, mas a gente também tem que saber, né, o que acontece, porque você vai receber, nós mastologistas vamos receber essa paciente de volta para depois fazer uma cirurgia, tudo, então é super importante. Mas e outros pontos, Alessandra, que eu sinto que são muito pouco falados, né? Você já falou aqui, e eu também converso muito com as minhas pacientes sobre isso, mas me dá a impressão de que às vezes até a própria paciente não levanta essa bola ou essa pergunta na consulta, muitas vezes porque está focada só no tratamento, muitas vezes até por vergonha, né? Ou por tabu. E como é que você vê essa questão da sexualidade, fertilidade ou preservação da fertilidade? Você espera essa paciente perguntar, você aciona isso, né, num determinado momento para todas, coloca para elas, né, coloca para pensar, para conversar e te dar uma resposta. Como é que você vê isso? Porque realmente são muitos os pontos, né? E nem sempre durante uma consulta a gente consegue abordar todos os pontos. Então, esses pontos especificamente, que são de extrema importância na qualidade de vida e na vida depois, né? Que é fertilidade, sexualidade. Como é que você aborda isso com as pacientes? Eu acho que esse é um tema que a gente precisa tirar o tabu nosso, em primeiro lugar. A gente precisa se desprender dos nossos tabus para que a gente consiga abordar esse tema para ajudar, de fato, essas pacientes. Eu concordo plenamente contigo, que eu acho que é um tema que muitas vezes a paciente ela já está com a vida dela tão impactada que ela
para ela, sexualidade, ela assim, a maioria das pacientes, quando a gente começa a conversar, ela diz: eu nem sabia que eu podia pensar em melhorar minha sexualidade. Algumas não, algumas trazem o tema e pedem ajuda de forma mais ativa. Mas a grande maioria a gente vê que isso é um silêncio. Com relação à fertilidade, eu acho que é um tema que faz parte já da nossa abordagem inicial, porque a gente precisa definir isso antes de começar o tratamento. Então, a fertilidade, geralmente, a gente conversa com a paciente no início, explica os riscos. Se ela ainda tem desejo de gestar, explicamos quais são as opções, e aí já tem equipe da área da fertilidade para apoiar a paciente nesse aspecto. Com relação à sexualidade, o que a gente percebe? Esse é um tema que geralmente ele vai ser abordado quando a gente começa a adjuvância hormonal, não é? Então, o que eu vejo, a maioria das pacientes, durante o tratamento, elas não têm relação sexual, a gente percebe isso porque a imagem da mulher fica muito impactada nesse aspecto, então a gente conversa isso com a equipe de psicólogos também. É um assunto que geralmente a equipe da psicologia aborda muito, porque a paciente se sente mais à vontade. E aí tem o aspecto de tirar aquele medo, e também quando a gente tem uma ameaça à vida, geralmente a gente não pensa na sexualidade. Então, tem essa conversa. E eu também tenho algumas histórias incríveis de pacientes minhas, assim, vou te dar um exemplo. Teve um ano que a gente fez na instituição uma palestra com uma sexóloga que veio abordar o tema. Então, assim, abordou o tema de dificuldade de ter orgasmo por conta do bloqueio hormonal, dificuldade de lubrificação. E aí as pacientes começaram a conseguir expressar aquela coisa do grupo, várias mulheres juntas, se sentiram à vontade para conversar sobre o tema. E essa sexóloga, ela deu várias alternativas e ela explicou que muitas vezes realmente uma mulher para ter orgasmo em vigência de um bloqueador hormonal pode ser mais difícil, mas não é impossível. E dentro desse processo ela deu algumas orientações e inclusive levou vibradores, levou né, lubrificantes, coisas que elas poderiam utilizar como um apoio nesse aspecto. E eu tive uma paciente que comprou um vibrador. No dia seguinte, ela me manda um WhatsApp dizendo: doutora, eu voltei à vida. Então, assim, é incrível como uma coisa simples de informação, de educação, que uma senhora tinha namorado, então só que ela não conseguia mais ter orgasmo porque provavelmente precisava de um outro tipo de estímulo. Sim. Por conta do bloqueador hormonal. Então, assim, ela disse: voltei à vida e eu estou muito feliz. Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem um receio de falar e a paciente tem receio de falar também. Sim. Mais ainda. Eu não tenho dúvida, porque as pacientes elas têm muita vergonha, né? Porque trazem um tabu. Toda vez que a gente faz, recentemente a gente fez uma pesquisa de qualidade de vida com pacientes, quando chegava no quesito sexualidade, elas paravam de responder. Olha Né? só. Elas paravam de responder. Então, não existia, né, nenhuma resposta. Então, esse silêncio denota uma dificuldade cultural, um tabu muito grande em até conversar a respeito do assunto. Sim. Né? Então, e algo que eu sinto muito em relação a essa questão da sexualidade, visto que sou cirurgiã, é essa dificuldade que as mulheres têm de aceitação do próprio corpo e de aceitação de um corpo modificado. Então, muitas delas já existe uma dificuldade de aceitação do próprio corpo, então uma relação sexual sempre fica mais difícil, porque tem que ser com a luz assim, com a luz assada, porque né, não consegue ter uma liberdade. E quando existe a cirurgia, a primeira coisa que a paciente fala, né, é: eu não vou deixar meu marido me ver nunca mais. Então, existe muito essa dificuldade, né, e eu tento, na medida do possível, mostrar a essas mulheres em conversas mesmo, em conversas ali no consultório ou mesmo em rede social, mostrar para essas mulheres o quanto elas são muito mais do que uma mama, né? Sim, E que quando existe um amor e uma parceria, independente do número de cicatrizes que você tem no corpo, o que interessa é a presença. Sem dúvida. Então, todas essas coisas, elas são muito importantes de serem conversadas e eu acredito que
elas são muito pouco faladas, Uhum. né? E isso é algo que, de novo, né, dentro de uma consulta, nem Aham. sempre a gente tem o tempo. Como você disse, às vezes numa Uhum. palestra aberta, Uhum. onde outras pessoas estão, mas não é necessariamente uma figura da médica ou Aham. principalmente do médico, né? Porque eu acho que Sim, para as mulheres deve ser ainda mais difícil abrir isso para um médico. sim. Então isso acaba aflorando e isso precisa ser conversado. Hum. Essa questão também da fertilidade, não sei você, mas eu já tive algumas pacientes que quando eu conversei com as pacientes inicialmente falando sobre isso, uma primeira resposta foi: "Não quero pensar sobre isso". E eu sempre tenho uma abordagem de que eu entendo que você não queira abordar Agora. isso agora, mas você precisa entender isso agora e se colocar disponível para ouvir pelo menos, porque se futuramente você quiser tomar uma outra decisão, vai ser esse o momento decisivo para que uma questão futura aconteça ou não, uma gestação Isso. futura aconteça ou não. Então, muitas vezes é assim que a gente vai devagarzinho conversando com essa paciente É. e já tive algumas, né, que Aham. me ligaram e falaram: "Doutora, eu tô grávida e obrigado por ter conversado comigo sobre isso, porque naquele momento eu não conseguia nem imaginar, mas hoje estou super feliz porque É. nós conversamos a respeito", né. É Então, fundamental. isso acho que é fundamental. E a equipe que você que, assim, que tem esse olhar, né, dentro da sua instituição, você tem um grupo específico ou isso vai permeando todas as consultas? Essa é uma área que ainda é mais, individualizada. A equipe da psicologia acaba assumindo muito esse papel, de abordar a sexualidade com as pacientes. E obviamente, a gente sempre tende a oferecer ajuda, a perguntar. É incrível, assim, você falou, assim, da paciente que fala com o médico, às vezes, com o médico homem não tem a mesma liberdade, e isso acontece mesmo. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eu estava atendendo com residente, e aí numa segunda consulta eu estava sozinha, e aí ela trouxe naquele momento em que eu estava sozinha. Sim, Então a gente precisa ter essa sensibilidade também de entender a privacidade do paciente. exato. Isso é fundamental. Eu não tenho dúvida. É. E essa questão da fertilidade, Alessandra, acho que a gente está terminando aqui a nossa Uhum. conversa, mas nós temos muitas pacientes sendo diagnosticadas em idades jovens, talvez pro fato de ter mais diagnóstico, termos mais diagnósticos, mas o que você tem visto em relação a essa questão até das escolhas, né? As mulheres Sim, têm tido filhos mais tarde, porque sim, elas têm toda uma produção, né, ali sim. dentro de uma organização da cabeça. Ela faz uma faculdade, ela quer primeiro estar bem no trabalho, antes de Uhum. pensar, de repente, numa maternidade. E a fertilidade, então, de repente, acontece já no momento onde o diagnóstico de câncer veio antes do que Uhum. o filho, né. Uhum. Então, como é que você tem percebido isso, né, como é que tem sido essa discussão por conta das mulheres realmente terem opção por serem mães mais tarde? Isso tem influenciado? Você tem tido mais dificuldade, né, nesse ponto em relação às pacientes? É interessante, porque muitas vezes a paciente ela vem quando ela foi fazer os exames para ser mãe, e aí faz o diagnóstico, Aham. não é? Então é desafiador, porque a gente precisa aquele desejo, aquele sonho precisa de fato ser adiado de novo, então ele já foi adiado por uma questão de decisões pessoais de vida, e aí agora por um diagnóstico de câncer. Então, geralmente o que a gente tende a oferecer o que tem maior chance de sucesso, não é? Então, claro, depende se essa paciente tem já um relacionamento consolidado. Eu já tive pacientes, por exemplo, que já faz o congelamento de embriões. Se a paciente não tem essa situação, a gente faz o congelamento de óvulos, encaminha, protege os ovários durante a quimioterapia. Então, isso tudo é concatenado com a equipe da fertilidade. Também essa paciente precisa realizar uma avaliação prévia para identificar se ela não tem já previamente algo que impeça a fertilidade, porque isso também pode impactar no futuro. Em geral, quando a gente vai explicando, vai orientando, são coisas que elas acontecem na, na, no paralelo do tratamento, mas sem maiores problemas, digamos assim.
E, lógico, aí depois vem a decisão de quando gestar, não é? Que aí a gente teve um trabalho maravilhoso que nos deu uma orientação mais objetiva, não é? Sim. Que foi o Positive Trial, que mostrou, então, que o ideal é que a gente espere pelo menos 2 anos depois do tratamento. Então, a gente já tem uma orientação para dizer para aquelas pacientes, não é? Mas já vimos de tudo. Já vimos, inclusive, a gente hoje, não raro também, vê pacientes grávidas com diagnóstico de câncer, então esse é outro desafio também. Exato. São 2 momentos extremamente delicados É, e que quando juntos é muito complicado, porque você precisa pensar em 2 pessoas, não isso. mais em uma, É. né. Então você tem realmente todo esse desafio. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo, que falou, sobre a importância da humanização durante a jornada da paciente com câncer de mama. Muito obrigada, Alessandra, Eu pela adorei presença, pela também. conversa. Acho que daqui a gente tira inúmeros insights que precisam ser de fato abordados, né. Uhum, Então isso não é um fechamento, e sim uma abertura para muitas uhum. outras coisas que valem a pena ser conversadas no tratamento de uma paciente oncológica, muito além de todas as medicações ou dos tratamentos cirúrgicos ou dos protocolos, né. Uhum. Então um pouquinho fora do protocolo, mas de extrema importância dentro da da vida da paciente. Quer deixar alguma mensagem final? Quero deixar primeiro um agradecimento, adorei esse bate-papo, acho que a gente poderia continuar aqui, a gente ainda foi resumindo um pouquinho para não se estender. E acho que desejar assim, que todas as mulheres que porventura passem por esse diagnóstico, que não se desesperem, porque hoje a ciência está muito atualizada em termos de tratamento, de apoio, e que eu desejo que realmente vocês encontrem esse apoio nas suas equipes, confiem no médico, dividam as dificuldades, as dúvidas de vocês com essa equipe, porque ela é a melhor parceira de vocês, melhor que o Dr. Google, que seja quem for, que a vizinha. Então, acho que é muito importante procurar a educação no lugar certo. Acho que esse é a Ah, perfeito. A mensagem. educação A a educação informação. a informação traz um poder, né, um É, poder de decisão, um poder de parceria, é, um poder que realmente precisa acontecer é. durante o tratamento do câncer. Eu acho que as mulheres não gostam de serem de que as pessoas sintam pena delas, né, elas querem Isso, se sentir, atuantes e parceiras isso. daquele seu próprio tratamento, ou seja, assim, quando você chama alguém de paciente, não é simplesmente paciente, porque você tem que ter paciência, Aham. né, você precisa ser realmente ativo dentro do seu Uhum. tratamento. Então sejam ativas dentro do tratamento É, de vocês, né, busquem informação, mas sempre com filtro, isso. tá, e realmente tenham no seu médico, na sua médica, na Uhum. equipe multidisciplinar, todo esse apoio que você merece. Então muito obrigada por terem assistido e espero vocês para um próximo, hein. Tá bom?